Oi, tudo bem? Leitura acessível começando agora pra vocês. Eu já vou logo direto pro livro porque essa história é incrível. Tem bicho, tem gente, tem floresta e tem acima de tudo um ensinamento muito importante para os adultos e para as crianças também. Estranhas Criaturas hoje no Leitura Acessível. Capa verde, cheio de árvores, uma floresta na verdade, árvores bem altas com os troncos grandes e o título em branco, Estranhas Criaturas, começando agora. Era um verão tedioso, os bichos na floresta, a gente vê urso, coelho, lobo, raposa, uma floresta bem grande e os bichos lá no meio das árvores. Um verão tedioso, sem graça, nada acontecia. Até o dia em que esbarramos num curioso aviso. Na árvore tem uma placa, olha, festa. O desenho de um bolo e chapéuzinho de festa, com uma seta indicando a direção da festa. O urso vê aquele cartaz, os bichos também atrás dele ali, meio curiosos, que festa será essa? Dançamos cúmbia, salsa e chá-chá-chá. Todos foram pra festa, aqui todo mundo se divertindo, os bichos comendo, dançando, a vitrola tocando e todo mundo curtindo muito pra animar aquele verão que tava meio sem graça. Comemos muito bolo de chocolate. Olha quanta comida, muito mesmo. E lá, a mesa aqui, com o resto de comida, de bolo. Todo mundo curtindo. Ó o urso aqui, dois ursos sentados já com a mão na barriga, como quem diz, comi demais. Ai meu Deus, comi demais, tô com a pança cheia. Me empolguei. Quando voltamos para casa, não acreditamos no que estávamos vendo. Aí todos os bichos de costas olhando para algum lugar que a gente ainda não sabe o que foi que aconteceu. Nossas casas tinham desaparecido. Sobrou apenas o esqueleto delas. Quais eram as casas dos bichos, gente? Eles precisam de quê para viver? Que estava lá na capa do livro, da floresta. Lembra aqui, olha, no início onde eles moravam? Debaixo das árvores, usando as folhas como sombra, as árvores como casa. Olha, quando eles voltaram da festa, a gente vê aqui os troncos das árvores todos cortados. Só o cotoquinho deles que ficou. Olha só. E os bichos todos em cima dos troncos, dos cotocos dos troncos. Assim, gente, o que aconteceu? Sobrou apenas o esqueleto das casas. E eles começaram a perguntar uns para os outros: como iríamos nos proteger das chuvas e do sol? Como é que eles iriam viver agora? O que eles iriam comer? Porque eles usavam a árvore para se proteger do sol, da chuva, os frutos das árvores para comer. E agora? Um dia encontramos uma montanha com todo tipo de coisa. Olha só. Resto de lixo, uma montanha feita de entulho, olha, tem um abajur velho, tem pneu, tem televisão, cadeira, um cano, olha quanta coisa jogada fora. E eles foram seguindo aquela montanha. E aí, eles começaram a usar tudo que tinha naquela montanha para construir casas novas e estonteantes. Olha, uma casa aqui, como se fosse um prédio, um guarda-chuva pendurado. Eles usaram aquela sucata toda para botar em cima dos troncos das árvores que estavam cortados. Olha aqui, uma cadeira lá em cima, uma poltrona. Aqui tem uma espécie de lâmpada de cabeça para baixo. Aqui a televisão, aqui embaixo, ou um micro-ondas, não sei. Enfim, vocês conhecem esses objetos? Os bichos que não conheciam os objetos que a gente usa no dia a dia, cadeira, um micro-ondas, uma escada, um guarda-chuva, tudo isso que a gente usa e eles não conheciam, eles começaram a usar para tentar substituir as casas deles. Será que deu certo? As casas caíam com o vento, gente. Claro, os objetos não são feitos para construir árvores assim, né? Ventou, levou tudo e não davam nenhum fruto. Eles não tinham como se proteger da chuva, do sol e nem como comer com esses objetos de casa. Então, fomos atrás das nossas antigas casas e encontramos, mas cortadas em pedaços. Olha como estavam as casas deles. As árvores, o tronco das árvores, olha só.
tudo cortado, enfileirado, um em cima do outro. Tentamos conversar com as estranhas criaturas que fizeram isso. Olha eles tentando conversar com os humanos, olha. Para eles, nós humanos somos estranhas criaturas. Eles não conhecem a gente, né? É óbvio que a gente vai ser pessoa estranha para eles. Ainda mais cortando a casa de todos os bichos, coitados. Eles não tinham mesmo como conhecer a gente, muito menos como gostar da gente, né? Aqui aparece um urso com uma máscara de gente, tentando explicar uma maquete na mão, ó, com as árvores aqui. Devia estar dizendo, devolve minha casa, essa árvore é minha casa. Mas as criaturas estranhas eram ferozes, olha, jogando água neles para eles irem embora e eles saindo correndo, coitados. Foi mais fácil conversar com os pequenos guardiões dessas criaturas. Quem eram os pequenos guardiões? Os bichinhos de estimação dos humanos, olha. Cachorrinho, gato, eles tentando uma comunicação com os bichinhos dos humanos. Parece que eles entendiam mais facilmente e não eram tão bravos assim. Eles nos ajudaram a elaborar um plano. Olha o plano, todo mundo se reuniu, os bichos da floresta, os bichos dos humanos, para montarem um plano para devolver a casa dos bichos para os bichos. O plano funcionou perfeitamente. As estranhas criaturas também amam dançar. Olha, eles fizeram uma festa para os humanos. Todo mundo andando em direção a um circo aqui, ó, tem uma tenda, parece. E lá seria a festa. Botaram uma placa, ó, festa, e estavam indicando onde seria a festa para os humanos irem. Nós fomos rápidos e silenciosos. Eles fizeram exatamente o que os humanos fizeram com eles. Amarraram as casas todas dos humanos, olha isso, enquanto eles estavam na festa. Pegaram cordas vermelhas e essas casas amarelas eram dos humanos, ó. Amarraram e levaram as casas enquanto os humanos estavam na festa. Quando voltaram da festa, as criaturas não encontraram mais suas casas. Somente os vestígios que lhes deixamos. Olha eles voltando para casa, ninguém achou a sua casa, só achou a base das construções, olha, igual os bichos quando voltaram da festa na floresta. Só acharam a base das árvores. E agora os humanos estavam passando pela mesma coisa. E assim eles chegaram até nós. As pessoas foram correndo lá para a floresta atrás dos bichos para ter as casas deles de volta. Engraçado, quando eles fizeram isso com os bichos, não pensaram que estavam tirando a casa de alguém, né? Agora que tiraram a casa deles, eles estão entendendo como era importante as árvores para os ursos, para os animais da floresta. Foi difícil explicar que o que elas tinham roubado eram nossas casas e que ainda precisávamos delas. Todo mundo tentando se entender aqui, ó, 2 páginas bem coloridas com animais, humanos, bichos da floresta, todo mundo tentando conversar e chegar a um acordo, né? Mas, finalmente, depois de muita conversa, eles entenderam. E olha a última página, todos os humanos replantando as árvores e as mudinhas, olha, para dar para os bichos as casas de novo. E os bichos devolvendo as casas dos humanos. Tá vendo, gente? O que aconteceu? Para os humanos era difícil entender que as árvores eram as casas dos bichos. O que precisou acontecer? A mesma coisa com eles. Quando eles mesmos perderam a casa deles, eles conseguiram se colocar no lugar dos bichos e entenderam como era importante aquilo ali. Resumo da história: a gente precisa se colocar no lugar do outro, seja o outro um ser humano, um homem, uma mulher, uma criança ou até um bicho, como foi nessa história. A gente não pode sair cortando assim as coisas, ainda mais em relação à natureza, né? Arrancando plantinha, folha, árvore. Aquilo ali é a casa de muitos bichos. Como nossa casa também é importante pra gente. Ninguém pode chegar aqui e sair levando a nossa casa. Essa é a lição de estranhas criaturas. E aí eu deixo a sementinha, como sempre, para vocês conversarem em família aí, para curtirem esse domingo depois dessa história. Do que vocês sentiriam mais falta caso fosse levado da casa de vocês? Além de conversar sobre tudo que esse livro inspira na gente, é o seguinte: quando tiver oportunidade, quando puder sair de casa, né, quando o coronavírus passar, tenta ir em algum lugar, algum campinho, alguma praça e plantar uma plantinha. Você vai estar dando casa para algum bicho que com certeza vai ficar muito feliz. Pode ser desde uma joaninha que vai ganhar aquela casa, até um bicho grande, de repente, não sei, um coelhinho, um gambá ou um macaquinho.
vai lá e planta uma plantinha que vai fazer muito bem para a natureza em geral, para as plantas e para os bichos. E pra gente mesmo, né? Porque todo mundo divide o mesmo planeta. Essa foi a leitura de hoje, Estranhas Criaturas, dica da Leiturinha, um clube de leitura muito legal que eu super indico e recomendo pra família inteira. Gostaram? Lembrando que aqui no meu Instagram a gente se encontra todo dia. Olha aí. Beijo, bom domingo!